Olá, amado. Já se perguntou por que Jesus não fundou nenhuma denominação? E que essas denominações vieram a surgir a partir dos 1000 e tal? Porque Jesus não veio, o objetivo que trouxe Jesus cá na terra era de transformar corações, era de transformar as pessoas para serem igual ou semelhante a Ele. O objetivo que por qual Jesus foi enviado cá na terra, era de modificar as pessoas, o seu modo de viver, a sua maneira de proceder e a sua maneira de pensar, sua maneira de sentir. Por isso Jesus disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, dente por dente e olho por olho. Jesus disse que eu, porém, vos digo, ao mal vocês não resistem. Se alguém te bater na face direita, dele também a esquerda. Então, Jesus veio modificar os corações. Jesus veio tirar aquelas barreiras que eram negativas, que consumiam a vida dia após dia, e veio colocar uma nova maneira de se viver diante de Deus. Jesus defendeu, ou seja, Jesus perdoou a prostituta. Mas isso no Israel nunca poderia acontecer desde que receberam a ordem de que se alguém for apanhado de prostituição deveria ser apedrejado. Então, dessa forma, Jesus veio mudar tudo aquilo que no Antigo Testamento foi dito. Tudo que no Antigo foi dito, Jesus veio estabelecer uma nova aliança, uma nova ordem, uma nova maneira de viver, uma nova coisa que se veio. Por isso que se chamou novidades, ou seja, evangelho. E esse foi o objetivo de Jesus. Nada de denominações. As denominações vieram para fazer com que haja meio de controles humanos, de maneira que haja um lucro no fundo ou na profundeza desse controle. Pois se você encarar o que as denominações fazem o agrupamento de pessoas, separando-as de outras. Por exemplo, se você vê bem, a igreja católica, as pessoas que lá vão são simplesmente católicos. A igreja adventista, as pessoas que nela vão, também são simplesmente adventistas. Os da ECA, assim sucessivamente outras denominações. Não são cristãos, são exclusivamente da denominação. O que é ser cristão? Ser cristão é viver ou estar de acordo com Cristo. Você vive ou és de acordo com Cristo. Portanto, se alguém te bate na face direita, você dá-lhe também a esquerda. Se alguém luta contigo por causa de algo que te pertence, você aumenta mais ainda por cima daquilo que ele quer. Então, alguma coisa assim, ou pessoas assim desse gênero, não têm denominações. Por quê? Porque eles vivem praticando essas obras no meio das populações da terra. Não tem onde. Suponhamos que Jesus veio para o mundo. É uma suposição clara que Jesus veio para o mundo. Então, sendo que Jesus foi enviado para este mundo para modificar e chamar todo o mundo, e dali vai surgir os escolhidos. Quais são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que vão crer naquilo que Jesus ensinou, que vão viver praticando aquilo que Jesus ensinou. Esses serão os escolhidos. E estes escolhidos, se imaginemos que o mundo 90% se torna cristão, qual a pessoa ou qual é o lugar que vai suster essas pessoas? Praticamente nenhum lugar. Por quê? Porque o mundo todo, se converter a Deus, não será necessário construções de templos ou sinagogas. Não será necessário. O que se fez hoje não é cristianismo. O que se fez hoje é separatismo. É a autogovernação. Governam-se entre eles. É cumprimento da profecia do apóstolo, que disse que nos últimos dias as pessoas sofrerão comichão nos ouvidos e montoarão para si doutores de acordo com seus próprios gostos. E
o Pedro também acrescenta dizendo que e por causa dos seus próprios desígnios serão enganados e farão de vocês negócios. Então, são cumprimentos dessas profecias que estão acontecendo nesses últimos tempos. E as pessoas sofreram coceira dos ouvidos, coceira da verdade dos ouvidos. Ou seja, falar a verdade para eles já não dá mais. Eles olham a verdade como algo muito difícil, que já não dá para encarar, não dá para viver, não dá para seguir. Algo que já não dá para obedecer. Essa sociedade chegou a este ponto. Então, nada de que o que se vê é cristianismo, mas o que se vê são denominações, são desejos de autogovernação, são sistemas montados que alguns chamam de a matrix religiosa. Portanto, eu quero convidar os irmãos, assim como também Cristo me convidou. Jesus disse que todo aquele que guardar a minha palavra será amado de meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele e faremos nele morada. Convido a todos que tiverem a ver esse vídeo, todos aqueles que tiverem a ver esse vídeo, assistir esse vídeo, que não perca tempo com as denominações. Não perca tempo, porque você vai poder gastar tudo o que você quiser, todo o dinheiro, você vai entregar tudo, vai fazer tudo o que a denominação pedir, mas você não será amado de Cristo. Por quê? Porque as denominações não são de Cristo. As denominações são anticristo. Anticristo significa aqueles que as mensagens de Cristo não entram. Anticristo não está a dizer que é uma pessoa que vai vir com a face dela escrito anticristo. Não. Aqui na testa não vai estar escrito anticristo. Não. Anticristo é alguém que todas as mensagens que Jesus disse não concorda. Este é que é anticristo, porque não crê em Cristo. Aquele que não crê em Cristo e mantém-se em posição, ensinando as pessoas para não crer em Cristo, este é um anticristo. Agora, todo o sistema religioso que hoje existe foi posto no lugar de Cristo. Já não é Cristo a ensinar, mas são as denominações que ensinam as suas próprias regras, costumes, as tradições, tudo fora de Cristo, mas eles colocam o nome de Cristo como é que se diz? Eles colocam o nome de Cristo como ênfase, mais ou menos assim. Colocam Cristo como ênfase. E Cristo lhe colocando como ênfase, as pessoas quando olham a Cristo, eles ouvem o nome Cristo, eles vão, mas na verdade o que se pratica lá dentro não é Cristo, não é de Cristo, é sim dos seus próprios gostos, cumprimento da profecia de Isaías 4, verso 1. Então é dessa forma que nós que estamos a ouvir essa mensagem, vamos examinar as palavras de Cristo. Elas são bem simples. Olha aqui no antigamente os primeiros cristãos, os que receberam a carta de Mateus, manteram-se nos evangelhos de acordo mesmo com Mateus. Nada de João, Lucas, Marcos, não. Manteram-se na posição de Mateus. Os que receberam a carta de Lucas também manteram-se na posição de Lucas. Os que receberam a carta de Marcos também receberam mesmo manteram-se mesmo na posição de Marcos. E os que receberam o evangelho de acordo com João também manteram-se na posição de João. Então, esse João, esse Lucas, esse Marcos, esse Mateus, esses é que nós devemos examinar para nós poder tirar proveito de agradecer a Cristo ou de servir a Cristo com nosso bom coração e mente. Porque se nós cumprir as denominações não têm nada. Não tem nada. Só tem mesmo vasilhames sem nada de espírito. Veja, o próprio Deus, dizem que é Deus constituído por três. Isso é uma idolatria. Deus, o Altíssimo, é uma só pessoa. Jesus confirma que o nosso Deus é o único Senhor. Jesus confirma que o meu Pai é maior que eu. Jesus confirma que o Espírito é o outro Consolador.
Jesus confirma que eu, se não ir ao Pai, o Consolador não virá. Então são 3 pessoas. Tem o Altíssimo, tem o Filho, tem o Espírito Santo. E as denominações juntaram esses 3 para formarem um Deus. Então essa tal formação que eles concluíram passa a ser uma confusão em que o profeta Daniel recebeu essa mensagem como se fosse falar contra o Altíssimo. Blasfemar contra o Altíssimo. Blasfemar contra o Altíssimo como? Porque quando se trata de Altíssimo, é uma pessoa. Agora, quando nós denominamos que Altíssimo é uma constituição de 3, é complicado. Por isso que se falou que ele falará contra o Altíssimo, ou blasfemará contra o Altíssimo. Daniel 7:25. Em diante. Vamos parar de frequentar as denominações. Vamos comprar as Bíblias. Todos que tiverem a ouvir essa mensagem, compre as Bíblias. Começam a examinar as Escrituras a partir dos Evangelhos. O Antigo Testamento pode examinar, mas não é muito interessante, porque o que se encontra lá já aconteceu. O mais aconselhável é começar mesmo nos Evangelhos. Começa nos Evangelhos. Os Evangelhos vão te dizer onde vais ler. Por exemplo, Jesus vai encontrar a ensinar. E depois, Jesus vai falar como está escrito. Ou às vezes ele vai dizer assim, ouviste que foi dito aos antigos. Então, quando você encontrar essa frase, vai lá no tal antigo, o que é que disseram. E quando você encontrar, como diz o profeta, então também vai mesmo lá no tal profeta ler. Dessa forma, vais encontrar o bom sentido do Evangelho. Nada de ler muito o antigo, porque a Bíblia é Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunções de livros. Conjunturas de livro é simplesmente livros, mas destes livros, tem livros que nos cabe, é nossa responsabilidade de compreendê-lo obrigatoriamente. Os evangelhos são obrigatórios para qualquer um que se encontra na terra. Mas se você examinar Gênesis, Êxodos, você tentar se esforçar a entender esse livro, podes entender, mas eles não vão te levar à salvação, porque Gênesis é algo que já aconteceu. Por exemplo, a terra e o céu já foram criados há muito tempo. Você pode entender sobre a criação, isso não vai te levar a nenhum sítio. O que vai te levar a algum sítio é Cristo. E Cristo é que merece ser entendido. E é Cristo que as pessoas abandonaram. Escolheram estudar a Bíblia de maneira tipo ciência. Não é assim. A Bíblia deve ser entendida da forma como ela está escrita. A maneira como ela foi dita deve ser entendida assim. Porque Cristo não trouxe uma coisa de quebrar a cabeça. Aquilo que está lá escrito nos Evangelhos é uma coisa que se viveu, Jesus fez. Não é preciso ir dali, vai do verso daí, capítulo daí, não. Não é assim. Estão a entender mal as Escrituras. As Escrituras, elas têm o seu sentido. Têm o seu sentido literal. Nada de falar que a Bíblia não se entende como se lê. Isso é aborrecer os outros. Parem de fazer isso. Religiosos, tanto religiosos, aqueles que estão a ouvir, como outros estudiosos, educadores, todos. Porque quem tiver só a ouvir esse vídeo, quem tiver a ouvir esse áudio e assistir esse vídeo, deve partilhar com os outros, para que todos saibam que o Evangelho é um livro literal. Nelas encontra-se enigmas, tais como algumas coisas, né, que são exemplos, mas os tais exemplos, nas suas profundezas, têm uma realidade. Por exemplo, Jesus disse que entrai pela porta estreita, pois a porta larga e espaçoso o caminho conduz à perdição. As portas existem portas largas, existe porta estreita. Você na tua casa tem porta e tem portão. Então, você já vai entender que Jesus está a dizer que escolhe sempre uma opção difícil. Não escolhe a opção que as pessoas todas estão a ir lá. Analise, porque essas opções onde todos estão a ir leva à perdição. Jesus estava a dizer que segue-me, não segue o mundo. É dessa forma. Agora, se você pegar o exemplo que Jesus deu, é mesmo as portas que existem.
é mesmo as portas que existem. Jesus pegou o exemplo das portas que nós conhecemos para nos dar a lição daquilo que ele queria transmitir. Agora, nada de dizer que a Bíblia não se entende como se lê. Irmãos, esta é a mensagem. Vamos correr mais para os evangelhos, vamos para Cristo, vamos fugir dessas armadilhas que Satanás colocou diante de todo o mundo. Vamos para nosso Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que lavou os pecados de toda a humanidade, daqueles que viriam a crer, defendeu os evangelhos com dentes e unhas, defendeu a honra do Pai diante de todos os homens. Amém.